Olá a todos. Bom, hoje a gente vai falar sobre um assunto bastante interessante. Hoje eu queria fazer uma reflexão aqui. Vou fazer uma análise da profecia do livro de Abacuque, certo? A gente vai falar sobre a profecia do livro de Abacuque, que é um livro bastante revelador, que é uma revelação que o Criador deu para Abacuque, foi uma visão que ele teve, ele registrou. E a gente vai basear isso com uma reflexão sobre o fim dos tempos, porque a gente vai ver que isso está ligado com o fim dos tempos, o tempo do fim. E para quem diz que a Bíblia é mentira, para quem diz que a Bíblia é um conto de fadas, para quem diz que nada disso é real, etc e tal, assista esse vídeo aqui, tá? Você que está assistindo esse vídeo, que é inscrito aqui no canal, indique esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis. A gente vai ver que a Bíblia é o livro mais atual do mundo, mesmo sendo um dos livros mais antigos do mundo, ela se atualiza dia após dia, como disse o profeta Salomão em Eclesiastes, não há nada novo debaixo do sol. Então vamos por partes. Bom, então vamos lá, meus amigos. Bom, eu queria fazer uma análise do livro de Abacuque. Bom, vocês vão ver que está tudo interligado, o que eu vou falar e o que eu vou ler aqui hoje. Bom, vocês vão ler o quão perfeita é a Bíblia. Vocês vão ver como a Bíblia é perfeita e como ela é bem precisa, como ela acerta em cada detalhe. Bom, eu estou com a Bíblia aqui do lado, vocês podem conferir na Bíblia de vocês. A gente vai ler Abacuque. A gente vai ler os 3 capítulos, porque só tem 3 capítulos mesmo. Então a gente vai ler do capítulo 1 ao 3 até o versículo 16, certo? Então até o verso 16. Pois bem, eu estou com a Bíblia aqui do lado e eu vou ler e a gente vai analisando. Pois bem, então diz assim: esta é a mensagem que o Criador Iá, por meio de uma visão, deu a Abacuque. Então vem a queixa de Abacuque. Ó Criador Altíssimo, até quando clamarei pedindo ajuda, e tu não me atenderás? Até quando gritarei violência, e tu não nos salvarás? Por que me fazes ver tanta maldade? Por que toleras a injustiça? Estou cercado de destruição e violência, há brigas e lutas por toda parte. Por isso, ninguém obedece à lei, e a justiça nunca vence. Os maus levam vantagem sobre os bons e a justiça é torcida. Então, até aqui, a gente consegue analisar o que, galera? Ignorem o barulho de fundo, tá? Ignorem, desculpa. Mas o que a gente pode ver com isso aqui, ó? A gente pode ver até aqui que o profeta Abacuque, ele tá meio assim, angustiado com a maldade. Ele tá angustiado, ele tá se sentindo injustiçado por causa da injustiça. Então ele diz aqui, ó: por que me fazes ver tanta maldade? Por que toleras a injustiça? Então, se a gente for parar para pensar, a mesma coisa que Abacuque viu lá atrás, lembrando que o livro de Abacuque foi escrito bem antes do Messias vir na Terra, certo? Bem antes do Novo Testamento. Então, pensa só, o que Abacuque viu lá não é bem semelhante ao que a gente vê hoje? Maldade, ninguém obedece à lei, porque há brigas e lutas por toda parte, e nós não estamos mesmo cercados de destruição e maldade. A justiça, ela realmente nunca vence, se a gente parar para pensar. Se a gente for parar para pensar, realmente os maus sempre levam vantagem sobre os bons, e a justiça é torcida mesmo, galera, como diz aqui. Então nada é por acaso, como eu disse. A Bíblia é o livro mais antigo, mas que se atualiza cada vez mais. Então ela se reflete nos nossos tempos atuais. Bom, então vou continuar a leitura. A resposta do Criador, versículo 5. O Criador diz ao seu povo: olhem as nações em volta de vocês e fiquem admirados e assustados, pois o que vou fazer agora é uma coisa em que vocês não acreditariam, mesmo que alguém contasse. Estou atiçando os babilônios, aquele povo cruel e violento, sempre pronto a marchar pelo mundo inteiro a fim de conquistar as terras dos outros. Então aqui eu penso que o Criador está se referindo aos controladores, essas pessoas que controlam o mundo mesmo, certo? Que eu já falei aqui no canal. Então vocês veem que isso aqui é um profético, tá? E ele diz isso, ó: eles espalham o medo e o terror. Eles espalham o medo e o terror, como diz aqui na Bíblia, hein? Fazem valer as suas próprias ordens e leis. Que interessante. O que a gente está vendo no mundo hoje? Eles estão o quê? Fazendo valer o quê? As próprias ordens e leis deles, né? Espalhando o quê? O medo e o terror, né? Através desse problema atual, não é isso? Pois bem, então vai vendo. Olha como a Bíblia é, hein? Olha como a Bíblia é precisa. Então vocês podem ver que um livro tão antigo, ele vai se atualizando a cada dia, galera. Então ele diz aqui, ó: os seus cavalos são mais rápidos do que os leopardos. Vocês, como gafanhotos, acabam com as colheitas. Tornam-se numerosos como os gafanhotos. Há entre vocês mais negociantes do que estrelas no céu. Mas agora eles foram embora, como gafanhotos que batem as asas e saem voando.
As suas autoridades e os seus funcionários são como gafanhotos que pousam nas paredes quando faz frio, mas logo que o sol começa a brilhar, eles saem voando e ninguém sabe para onde foram. O rei da Síria e os seus governadores estão mortos e os seus generais também morreram. O seu povo está espalhado pelas montanhas e não há ninguém para juntá-los de novo. Não há remédio para suas feridas, elas não têm cura. Todos os que ouvem falar da sua desgraça ficam alegres e batem palmas, pois não há ninguém que tenha escapado da sua crueldade. São mais ferozes do que os lobos do deserto. Os seus cavaleiros avançam montados. Eles vêm correndo de longe, rápidos como a águia quando se joga sobre o animal. Ela está caçando. Os soldados avançam, ansiosos para conquistar. Conforme avançam, vão espalhando o terror. E os seus prisioneiros são muitos. Prestem atenção agora. Os seus prisioneiros são muitos, são mais numerosos do que os grãos de areia da praia. Ou seja, quem são os prisioneiros? São os escravos, no caso nós, toda a massa populacional que é escravizada por esses caras, certo? Desse sistema maligno, que usam esse sistema maligno para nos escravizar. Então, diz aqui, ó, os soldados babilônios zombam dos reis e caçam dos governadores. Eles riem das fortalezas e levantam uma rampa de ataque e as conquistam. E depois vão em frente, como um vento que passa. E eles não adoram outro deus, senão a sua própria força. Então, ou seja, os soldados babilônios seriam os controladores. Os mestres dos controladores, eles riem dos reis, desses banqueiros, das grandes famílias. Eles caçam dos governadores, das sociedades secretas, de todo esse pessoal que eles controlam, né? Os governadores, os governantes dos países. Por quê? Porque eles têm informação, eles sabem o que realmente está acontecendo, certo? E eles estão no topo da pirâmide e as partes mais baixas são as partes que eles controlam. E eles não adoram outro deus porque eles adoram a sua própria força, ou seja, eles adoram no caso Satanás, o adversário, certo? Ele não adora outro deus, ele adora ele mesmo, certo? E ele quer fazer o mal, certo? Ele quer levar todos os seres humanos à perdição. Então os controladores, todas essas pessoas são servos do adversário, certo? Pois bem, então vocês veem como o livro de Abacuque ele é preciso com os dias atuais. É uma boa observação que a gente tem que prestar atenção. Então a gente consegue perceber o seguinte, que o livro de Abacuque foi escrito antes do Messias ter vindo à Terra. Então vocês podem ver uma certa semelhança com o que ele via lá para o que a gente vê agora. Vocês percebem a semelhança gigantesca? Vocês percebem que a Terra tudo ocorre em ciclos, ou seja, o que ocorreu lá no passado é o que acontece no presente e provavelmente vai acontecer no futuro. Por quê? Porque tudo na Terra funciona em ciclos. É igual quando a gente fala de inversão do campo magnético, quando a gente fala do clima extremo, verão mais quente, inverno mais frio, tudo isso ocorre dentro de ciclos. Como diz Salomão no livro de Eclesiastes, não há nada de novo debaixo do sol, tudo que ocorreu voltará a ocorrer. Então, ele diz aqui, ó, eles espalham o medo e o terror e fazem valer as suas próprias leis, certo? O Criador dizendo aqui em Abacuque 1, versículo 7. Então vocês podem ver que realmente tudo isso bate com a realidade hoje que a gente vê, certo? Esse livro aqui é um livro que tem lógica a longo prazo, a Bíblia, né, a palavra que é o manual da humanidade, ela tem lógica a longo prazo, certo? E além de ter lógica a longo prazo, o que acontece? Ela acerta em cada evento e ela é um livro prático. Ela é um livro que se você vive, você percebe a prática, se você pratica, óbvio, você percebe como ela é real, quando você vive ela verdadeiramente. Então, continuando. Então, Abacuque se queixa de novo, versículo 12. Tu sempre existisse, ó Altíssimo, meu Kadosh Elohim. Tu és imortal, tu és o nosso protetor. Ó Altíssimo, tu escolheste os babilônios e lhe deste força para nos castigar. Mas como podes tolerar esses traidores, essa gente má? Os teus olhos são puros demais para olhar o mal, e tu não suportas ver as pessoas cometendo maldades. Como é então que ficas calado quando esses malvados matam pessoas que são melhores do que eles? Entendem agora a insatisfação de Abacuque? Então ele está se queixando aqui com o Criador, dizendo: como é que ficas calado, Pai? Com isso, os teus olhos são puros demais para olhar o mal. Por que eles fazem isso, né? E não é a mesma coisa que muitos de nós nos questionamos também nos dias de hoje. Poxa, por que o mundo é assim? Né? Por que o Criador permite, né? E essas coisas acontecerem. Então a gente vê que todas as respostas para nossas perguntas, elas estão na Bíblia. Então ele diz aqui, ó: porque eles tratam os seres humanos como se fossem peixes, como se fossem animais que não têm chefe, pois os babilônios pegam outros povos como os pescadores pegam peixes.
com os seus anzóis e redes e pegam os povos e os arrastam para a terra. E aí se alegram e ficam contentes, e oferecem sacrifícios a redes e apresentam ofertas aos anzóis, pois é por causa deles que os pescadores ficam ricos e têm muito o que comer, certo? Então, no capítulo 2, o Criador diz assim, ó: vou subir a minha torre de vigia e vou esperar com atenção o que o Criador vai dizer e como vai responder a minha queixa, né? Abacuque dizendo, agora o Criador diz, versículo 2 do capítulo 2 de Abacuque: e o Criador disse, Yahweh de Sebaot disse, escreva em tábuas a visão que você vai ter, escreva com clareza o que vou lhe mostrar, para que possa ser lido com facilidade. Ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra, porém ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo, portanto espere, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. A mensagem é esta: os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis ao Criador. Então o que a gente está vendo no capítulo 2 de Abacuque? Ele está ditando uma profecia para Abacuque escrever, para ele anotar, né, para que ele possa escrever com clareza, para que possa ser lido com facilidade. E o que ele deixa entender aqui, o Criador? Ele diz que ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra, e porém ela se cumprirá sem falta. Então, a gente pode ter aqui o contexto de algo que ele está querendo dizer, que algo relacionado a um tempo futuro, algo que ainda não aconteceu, algo que ainda ocorrerá. Não é o tempo certo, mas ainda ocorrerá, ainda que tarde, mas não falhará. É isso que ele está dando a entender. Então ele está dizendo aqui claramente sobre o que? O fim dos tempos, é uma profecia, galera. Então ele diz aqui, ó: os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis ao Criador. Então ele continua: de fato, a riqueza engana, e as pessoas orgulhosas nunca têm sossego. A sua ganância não tem fim. Elas nunca estão satisfeitas, como o mundo dos mortos. Elas sempre querem mais. Realmente, esses caras que controlam o mundo, eles sempre querem mais. Eles são donos de tudo. Eles são donos das mídias. Eles são donos das companhias aéreas. Eles são donos dos transatlânticos. Eles são donos do sistema bancário. Eles são donos de todo o dinheiro, de todo o sistema financeiro. E mesmo assim, eles continuam sempre querendo escravizar cada vez mais as pessoas. Boa. Então a Bíblia, ela é perfeita. Então diz aqui, ó: mas os povos conquistados desprezam os babilônios e zombam deles, dizendo: ai de vocês que ficam ricos pegando coisas que não lhes pertencem. Até quando vão enriquecer, obrigando seus devedores a pagarem as dívidas? Bom, daí, no versículo 9 diz assim, ó: ai de você, Babilônio cruel, que encheu sua casa com o que roubou dos outros. Com isso você quis se proteger de todo o perigo e escapar dos seus inimigos, mas os seus planos trouxeram vergonha para sua família, e ao destruir muitos povos você pôs a sua própria vida em perigo. Até as pedras das paredes e a madeira das vigas, ele diz, até as pedras das paredes e a madeira das vigas gritam contra você. Ai de você, pois construiu a sua cidade sobre um alicerce de crime e de injustiça. Exatamente o que os controladores fazem. Eles construíram as cidades, e nas cidades a gente vê o que? Iniquidade, pecado. Tudo nos inclinando ao mal, ao pecado, ao erro, a aborrecer o Criador. Certo? Para a gente entristecer o Criador, cometendo pecados. Sempre surgem idolatrias também nas cidades. Então é um sistema criado por eles mesmos, certo? Esse sistema babilônico que existe desde a Babilônia. Desde esses tempos que eles controlam a humanidade e planejam criar essa nova ordem. Então, todo o trabalho forçado dos povos que você conquistou não vai adiantar nada. E o que eles construíram vai ser o quê? Destruído pelo fogo, é o que diz aqui. Ou seja, a inversão do campo magnético, o plasma, vai destruir tudo que os escravos construíram para eles. É isso que o Criador está dando a entender no dia do juízo, no dia do julgamento. E tudo isso é para quê? Tudo isso é para mostrar a glória do Criador. Tudo isso é para mostrar a glória do Criador um dia, certo? Porque nada disso é por acaso. A gente sabe que tudo tem um propósito, certo? E o Criador tem propósitos perfeitos e específicos, certo? Ninguém muitas das vezes, nem todo mundo consegue entender os propósitos do Altíssimo. Mas tudo é para mostrar a glória dele, certo? Então, ele está dizendo que tudo será destruído pelo fogo na inversão do campo magnético da Terra. Então ele diz assim, ó: foi o Criador Todo-Poderoso quem fez isso. E a terra ficará cheia do conhecimento da glória do Criador, assim como se enchem as águas do mar. Então pensa só, o que são as águas do mar? São algo absurdamente vasto que a gente não consegue nem compreender, certo?
Então vai ser dessa magnitude que a Terra se encherá do conhecimento do Criador. Vocês veem como isso é maravilhoso, né? Então vocês veem claramente que ele está dando referências ao milênio. O milênio será exatamente assim, na era de paz, quando o Messias voltar para reinar, a Terra realmente se encherá do conhecimento. Então ele diz assim, ó, ai de você, pois dá ao seu companheiro vinho misturado com droga e ele fica bêbado, tira a roupa e todos os veem nu. É você que vai perder a sua honra e ficar coberto de vergonha, certo? Então ele diz assim, ó, no capítulo 10, do versículo 3, ele diz assim, ó, as montanhas te viram e tremeram, uma tromba d'água caiu do céu, as águas debaixo da terra rugiram, as suas ondas imensas se levantaram, o sol e a lua deixaram de brilhar quando viram o brilho das tuas flechas e a luz brilhante da tua lança. Na tua ira marchaste pela terra inteira, né? Marchaste. Na tua fúria pisaste as nações e saíste para salvar o teu povo. Então vocês podem ver que aqui é na oração de Abacuque, no capítulo 3 de Abacuque, está dando referência ao que o Criador vai fazer no fim dos tempos, que é o juízo, a inversão do campo magnético. Então a gente pode ver a similaridade com a inversão do campo magnético que vai acontecer no fim dos tempos. Então a gente pode ver que esse texto profético de Abacuque, ele é real, ele é verdadeiro e bate com o fim dos tempos. E a gente vai ver a literalidade dele quando tudo isso acontecer, que vai ser quando a terra se encher de maldade, quando a maldade estiver no limite, que vai ser quando o campo magnético da Terra enfraquecer cada vez mais e mais e mais, e os dias serão encurtados por causa dos eleitos. Daí, quando o Criador perceber que a maldade está no limite, ele vai ter que intervir para realmente julgar, certo? Ele vai ter que intervir e vai acabar com toda a maldade, lançando assim a inversão do campo magnético. Então vocês podem ver que isso é uma mensagem também aos controladores. Então nada é por acaso, a Bíblia é perfeita, a Bíblia tem a resposta para todas as nossas perguntas, certo? Então toda a glória seja dada ao Criador dos céus e da terra. Então isso é uma análise que eu quis fazer, certo? Bom, então a gente fala muito sobre esse modelo aqui no canal. Já fiz vários vídeos falando sobre esse modelo. Então no fim dos tempos a gente sabe que a Bíblia nos deixa claro que vai acontecer um julgamento no fim dos tempos. Eu penso que vai ser a inversão do campo magnético nesse modelo aqui. Por que eu falo desse modelo? Porque para mim esse modelo é o mais correto. Esse modelo responde muitas coisas. Ele não tem falhas. É um modelo eletromagnético. Então vocês veem que ali tem um domo de confinamento. Vocês veem que tem um flip ring e o choke ring. Então é o choke ring que impede a gente de furar para baixo, de perfurar a terra, certo? E a gente vê que a gravidade, né, entre aspas, a gravidade eletromagnética, né, o que puxa os corpos e mantém a gente no chão, na verdade é a densidade provocada pelo eletromagnetismo, então tá apontando para baixo, é isso que mantém a gente no chão. E vocês veem que no domo tem uma parte que aponta para cima, é isso que tá mantendo o domo, é essa força do campo magnético que segura o domo de gelo. O firmamento é o campo magnético, mas na Terra plana tem o domo de gelo, certo? E tem uma parte neutra, certo, que tá assim, ó, apontando uma para outra, né? Essa parte, no meu ponto de vista, é onde está confinado a ISS, se ela realmente estiver na altitude que dizem. Tem pessoas que dizem que não. Eu penso que também não está a 400 km. Se a ISS estiver em alguma altitude, ela está mais ou menos em órbita baixa. Então, claro, tem um flip ring, certo, também. E a gente sabe que na inversão do campo magnético, o que acontece? O domo vai colapsar, porque o campo magnético vai chegar a zero, então o plasma, ele não vai ter... Porque, claro, é o campo magnético que sustenta o plasma também lá em cima, né? Ele mantém o plasma bem acima, então o plasma não tá tocando o domo. Mas quando o campo magnético chegar a zero, o plasma, ele vai tocar no domo de gelo, vai derreter, e vai derreter as outras cúpulas que tem em volta da nossa cúpula. Então o Sol vai desaparecer, porque o Sol é um ponto focal do plasma. A Lua também vai desaparecer por um momento, por quê? Porque a Lua é um holograma de um dos domos. Certo? Daí o plasma entra na Terra e acaba destruindo absolutamente tudo, todas as cidades, tudo que tem ferro, tudo que for tecnologia vai ser pulverizado. Então acho que esse relato de Abacuque ele faz muito sentido mesmo, porque diz que o Criador vai destruir tudo com fogo, né? O próprio Criador diz que tudo será destruído pelo fogo, né? Então isso nos dá a entender que é o plasma, né? Explicando assim no mundo físico, né? O mundo físico, a explicação ao plasma, né? É a inversão do campo magnético nesse modelo aqui. Então, como eu falei, quanto maior o ápice tecnológico, maior o desenvolvimento tecnológico, maior é a destruição, mais severa é a catástrofe, porque o plasma ele destrói tudo que é material condutor, como ferro, metal. Então, tudo que for tecnológico, que depender de energia elétrica, vai ser, as cidades, por exemplo, vai ser pulverizado e o plasma vai exterminar esses controladores. Deu para entender?
Eu acho que é isso. É uma reflexão e a gente pensar. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até mais.